A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira com imagens, são imagens ao vivo, são câmeras da Associação Comercial de São Roque do satélite ACIA. São 6 imagens que nós temos e você vai observando que ainda está fechado o trânsito ali, quem desce da 15 de novembro ainda não está podendo virar à esquerda ali, ainda tem barraca ali. Ali na região central já estão sendo retirados os containers, né? E nós estamos aqui. E para nossa alegria, deixa eu mostrar aqui o nosso convidado, porque é sempre assim, tem que mostrar o convidado logo de início, porque aí já começam os joinhas, né? O pessoal vai curtindo. Com que alegria estamos recebendo aqui o empresário Vinícius César Pensa, que é o presidente da ISAM, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairink. Boa tarde, Vinícius. Prazer em recebê-lo aqui, Vinícius. Boa tarde, Vander Luiz. Boa tarde aí aos internautas que acompanham essa entrevista. É isso aí, vamos bater um papo com a nossa Praça da Matriz. Vinícius, que tem boas lembranças da Praça da Matriz, não era de parar muito na praça não, né? A praça, na verdade, a não ser nas ocasiões de eventos, festas, eu sou um grande frequentador, não bem da praça, né? No andar lá do apartamento do Chico Bill, que fico mais sossegado para assistir tudo de lá, né? Poxa. É fantástico. Dá umas falhadas de vez em quando. As contas eu estou esquecendo. Mas é mais fácil a gente lembrar o que a gente almoçou há 10 anos, né? Do que hoje na hora do almoço, cara. A memória recente é que a gente vai... É próprio do DNA, né? É o DNA. Nascimento antigo. Zé Fernando Rabiquini, está aqui o Vinícius. Você trabalhou com o Vinícius lá no Grêmio União São Roquense? Boa tarde Boa a todos. tarde. Boa tarde, mas Vinícius era diretor de esportes e me contratou como gerente. Foi ele que me levou para o Grêmio. Verdade. Você que levou o Zé Fernando lá para o Grêmio? O Grêmio teve já várias fases, né? E foi a fase boa do Grêmio, porque nós tínhamos recém-inaugurado o ginásio de esportes. Isso, e estava toda com 84, por aí, né? 83, né? 83, tá. E eu participei da diretoria a partir do Vitor, né, que acho que foi em 82, depois o Dorival Cantamessa, e em seguida, durante muitos anos, tivemos a participação. Não, você teve uma participação importante lá no Grêmio, e aliás, né, você já participou de várias entidades. Recentemente na Santa Casa, vamos falar da Santa Casa também, mas do Grêmio, por exemplo. O Grêmio, infelizmente, passou por um momento muito difícil, acho que uns 10, 15 anos. Exatamente, nós voltamos para o Grêmio em outubro de 2003, numa situação que a gente não imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu, né? Infelizmente, muito tempo na administração do Vitor, e no final a coisa... meio que ficou fora do rumo, né? E nós tivemos que fazer pelo amor à causa, né? E foi a chamada para a gente participar do Grêmio. Ficamos lá 1 ano e meio cumprindo o mandato ainda tampão, vamos chamar assim, do teve do o Vitor. mandato tampão. Teve. Nós, em 2003, ele encerraria em 2004. Quando ele saiu em outubro de 2003, eu fiquei até dezembro de 2004 e, em seguida, 2 mandatos de 2 anos. Poxa, ficou um tempão lá, hein? Fiquei 5 anos e meio. 5 anos e meio. E Vinícius, você que sempre está participando de clubes, de entidades, não é fácil você hoje tocar adiante uma entidade, e o Grêmio, por exemplo, né, que é o maior clube social, né, esportivo que nós temos na região, tem uma despesa, tem uma folha de pagamento, tem manutenção e tem que conseguir recursos para tudo isso, né? Olha, tem a máxima que na faculdade a gente recebia um dado muito importante, que era o que Nelson Rockefeller comentava, o grande milionário americano da parte do petróleo. E quando perguntaram para ele qual era o melhor negócio do mundo, ele falou: o melhor negócio do mundo é petróleo, bem administrado. E o pior negócio do mundo é petróleo mal administrado. O clube não deixa de ser diferente. Ele sendo bem administrado, com as contas sendo bem cuidadas, ele é uma entidade que acaba sendo bem sucedida.
E nós, quando assumimos em 2003 o Grêmio, fomos com esse propósito de colocar novamente nos trilhos. Para você ter uma ideia, na época a arrecadação mensal era de R$20 mil. É brincadeira, isso no ano dá 480 mil. Hoje, não, dá menos, 20 dá 240 mil. Desculpe. É que eu estava fazendo 2 anos. Mas hoje... Você já estava pensando adiante. Hoje, praticamente, é a arrecadação mensal. Poxa, e para pagar tudo lá... Não, aquela história. Hoje tem um movimento, a academia... A academia está reformando. A nova piscina está dando um retorno fantástico e bem administrado. Está muito bem cuidado. Hoje nós somos do Conselho Deliberativo, existe um acompanhamento do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, então as contas estão em dia. Que bom. E o Grêmio voltou a ser aquela pujança de um clube esportivo como ele sempre foi. Porque tem um detalhe, né? A gente sempre ouvia o seguinte, o Juventus, o maior clube social da América Latina, era assim, sei lá, 300 mil sócios, era uma imensidão, né? E a gente percebeu que hoje, com os apartamentos, aí já tem piscina, aí já tem academia, quer dizer, e depois veio a crise também, houve uma mudança com relação, porque antes você tinha a piscina do clube, e depois hoje mudou um pouco esse cenário, né, Vinícius? Não tem dúvida que acaba sendo um concorrente do clube quando você tem a chácara, tem sua piscina, aquela coisa toda. Mas se fosse pensar assim, nós tínhamos que fechar o Grêmio. Com aquela arrecadação, a diminuição muito grande de sócios. Mas aí eu lembrei que desde quando fui junto aí com o Zé Fernando, você vê que tinha uma gerência de esporte, a importância que a gente dava. Foi o resgate através das escolinhas de esporte. Porque o garoto ele precisa conviver com outros da mesma idade, praticar o esporte junto, para ele ficar integrado na sociedade. E no momento que você dá esporte para o jovem, você tira ele de qualquer mau caminho. Tanto é que eu faço questão de comentar que o slogan que até hoje é usado no Grêmio, que foi de nossa criação, que é acima de atletas, formamos cidadãos. E hoje... Quantos, né? Pô, Zé, só na natação. Cruzando hoje com pessoas bem-sucedidas na vida aí. Médicos, engenheiros passaram na nossa mão. Passaram na nossa mão em termos de prática esportiva. De alguma forma nós ajudamos a eles a desenvolverem a vida deles. Esse é o melhor do esporte. Do esporte. Não, e a gente está vendo hoje, né? Eu acho que o Tietê fechou em São Paulo, né? Outros clubes, como é que tá? É o seguinte, isso eu posso dizer de cadeira até. O Juventus, quem quebrou foi o Plano Collor. Por quê? Era tudo caixa 2. Limpou. O forte do Juventus era o caixa 2. E com gente do governo, hein? Eles tinham os diretores. Se você pesquisar, você vai ver que eles tinham diretores fortes lá. E eles quebraram. E o caso do Tietê, ele é enrolado desde a época do São Paulo. Ele vem tendo problemas, e se agravou nessa época. Depois houve um problema incrível, por incrível que pareça, de racismo. E as escolinhas quase que fecharam. Aí o clube desandou de vez. Que o que estava mantendo é isso que você falou. As escolinhas mantinham o clube, exatamente. Mas houve um problema de racismo lá que quebrou de vez o clube. Mas sabe que na ocasião, Vander, que nós pegamos o Grêmio, houve muito comentário. Olha, é coisa de maluco tentar resgatar uma coisa que está em baixa total, um viés de derrocada. Verdade. Mas, como o Zé Fernando estava lembrando que o Juventus teve esses problemas, o próprio TT, aí que foi a minha busca. Tanto é que fui visitar o Paulistano, fui olhar o Hebraica, fomos olhar o Pinheiros, falei, vamos olhar os vencedores. O Pinheiros tem uma estrutura maravilhosa. Você vê o Pinheiros, todos calcados de escolinha. Tudo, exatamente. Aliás, o Pinheiros hoje é o maior fornecedor de atletas olímpicos. E teve muito... da delegação. E teve clube que entrou e pegou muito dinheiro e tal. E o Pinheiros sempre naquela toada. E não vamos esquecer a Portuguesa também, que quebrou bonito. Está lembrando aqui Oscar Vezola, a Portuguesa não, e a Portuguesa tinha um parque aquático patrimônio sensacional. Patrimônio que era o que segurava na Vinícius. Não era o que se falava, não, tem o patrimônio. Vê se o patrimônio segurou. Se vender não dá para pagar. Não segura. Não pode vender que tá tudo... nem pode vender. Nem pode vender, acho que já nem pode mais, virou patrimônio. Olha, a gente tem que lembrar bem disso, o Grêmio chegou numa situação muito difícil e deu a volta por cima. E o que foi? Com escolinhas,
buscando bem parcerias com a administrado depois associação também. comercial, não teve assim? Não, nós criamos sócio-convênio, que a gente chama, Sócio-convênio. que o cara ele participa da vida do clube sem pagar joia, porque é uma garantia da entrada do dinheiro, porque a empresa se compromete a descontar da folha e passar o dinheiro para o clube. Só que é um sócio que ele tem como conveniado, ele não vota e não pode ser votado. Então ele não pode fazer participar parte da do diretoria. conselho. Mas ele utiliza o clube normalmente. Aí, ele está pensando na natação, na academia. Aliás, muito boa a academia lá. Tenho feito pilates lá, você já percebeu que eu tô É que eu estou no começo ainda, né? Por favor, não espalha isso. Não Tá? espalha. Faz 2 anos que ele está no começo. Mas tô indo. Não, e você vê, eu tenho o meu cunhado lá, o nosso Aguinaldo Grando Tuchê, que também é um desafio lá no Paulistano, e a gente tá vendo que vai conseguindo. É a churrasqueira, é a academia, é a construção de mais um campo de futebol society, quer dizer, e vai indo o negócio, né? Aliás, falando em paulistano, eu queria fazer uma lembrança de quando nós trabalhamos na prefeitura, um ano que nós demos de contribuição lá na época era o DETEL, né, Departamento de Esporte, Turismo, Lazer, e o Nelsinho, o paulistano, estava com uma dificuldade muito grande. E ele, Nelsinho do Kim. Nelsinho do Kim, tem que dar esse crédito a quem merece. Ele aproximou do pessoal do São Paulo, fez as amizades lá com... Tanto é que nós estivemos juntos na inauguração desse centro maravilhoso aqui de Cotia. Lá o Donatel em Cotia. Isso. E fizemos aquela parceria com o paulistano, e na qual foi muito bem sucedida. E em seguida daí entusiasmamos tanto que fizemos uma sociedade que foi o SR Licenciamento. SR Licenciamento, assumiu o futebol profissional. O futebol do paulistano durante um ano e meio. O Mido foi o primeiro técnico, era você da Carambela, acho que o Vinhos Góes, né? O Cláudio Góes. Efaneu, pelo supermercado. Efaneu. Aí tinha o pessoal, o Luiz Gonzaga, não era? Não, a Godivel, que era Godivel. Que é o irmão do Hermeta, né? Uhum. E aí Godibel, que era de bebidas, que era o Neymar. Godibel. Era também o Luiz da Qual. Luiz da Qual. Era esse Vocês, pessoal. assim, vocês entraram no futebol profissional, que não é fácil, né? Não é, e aí percebi que não é a nossa praia. Daqui a pouco o Zé Fernando falando, é complicado, porque nós fazemos o pagamento seguinte, aí, em dia, tudo, e vai na hora de aí que a gente entra naquela frase assim, futebol não é para principiantes, né? Como falava, o Brasil não é para principiantes, né? O bom do futebol é jogar. Não. Porque os bastidores ali, se você às vezes vai, olha, levar o que você tem na iniciativa privada de uma empresa para o futebol não é tão fácil, né? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Pô, Vini, a gente tem vários assuntos para tocar com você. A gente já aproveitou, falou do Grêmio também, mas eu queria falar um pouco aqui da Aizan. A Aizan que já vai completar 32 ou 33 agora? 32. 32, é de 86. E você também, um dos fundadores da Aizan, a Associação das Indústrias de São Roque, e na época São Roque e Mairink. Foi os 25 empresários na época, que eram dos municípios de São Roque e Mairink. E aí, emancipações de Araçariguama e Alumínio, deu certo o A ali, né? Não teve nem que mudar a sigla, né? Só ficou primeiro Araçariguama, que é mais velho, que já foi até município, depois passou a ser distrito de São Roque, Alumínio e Mairink. Deu certinho. O bom de conversar com o Wander é que ele lembra de tudo. Bastou falar uma vez, já... Mas tem hora que a gente esquece. Mas nem também. Os diretores da Aizan sabem essa sequência. Que é São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairink. Eu sempre dou, porque é mais velho Araçariguama. Depois é essa aí, né? Foi em agosto de 86. Então tá 32. 32 anos. Poxa. 32 anos. E quando vocês reuniram, como é que foi a iniciativa? Você estava de novo... nessa iniciativa aí, né? Quer montar uma entidade, fala com o Vinícius, ele adora, viu? Mas, na verdade, a gente tinha uma necessidade de ter alguém que nos representasse, porque até então, aqui em São Roque, no caso, em Mairink, na época, não tinham tentamos até formar um CIESP, que seria o órgão mais oficioso, vamos chamar assim, porque também é uma entidade civil, você pode montar... mas tem o apoio da Fiesp. E não comportavam Fiesp aqui, é o que eles comentavam, o presidente da Fiesp na época, né?
Então, nós tínhamos dificuldade de conversar, por exemplo, com as autoridades constituídas, prefeito, presidente da Câmara, e tínhamos essa dificuldade de cada um per si tinha que se dirigir às autoridades. Falou, que tal a gente fazer a nossa associação, assim um presidente fala em nome de todos. E aí nasceu a ISAM, e na época até tinha uma política de presidente de Mairink, depois de São Roque. Um rodízio. Foi o começo, teve presidente Primeiro da quem foi? Foi daqui de Mairink. Ah, é? Foi de Mairink. E eu não lembro o nome. Depois o Eduardo Stefano. Eduardo Stefano da Pênalti. Daí, aliás, a ISAM, a primeira reunião, a ata de fundação, é como Getúlio Vargas, 900, endereço da Pênalti, né? Foi na Pênalti. Reunimos esses 25 empresários lá na Pênalti. Era a fábrica da Pênalti, ainda estava aqui, né? E daí surgiu o Bondu, que era um dos secretários. Antônio Adib Bonduc. Ele era diretor da Pênalti e fazia parte da ISAM. E aí, Metalur era um... Metalur, muito importante. Marcos, estava lembrando outro dia com o Zé Fernando, ele foi trabalhar na Garoto, né? Chocolates Garoto. Isso. E ele era um grande incentivador do esporte. Eu lembro que o Jopes, né? Primeiro foi Jopeme, Jogos Pênalti Metalur. Depois virou Jopes, Jogos Operários. Hoje nós temos o Jaizan. Mas ele era um grande incentivador do esporte. O Marcos, a Metalur construiu aquela área de lazer ali com piscina e tudo. Eu lembro da inauguração. Pena que hoje você tem dificuldade. As empresas, e eu até respeito essa dificuldade, custo. Então, nessa busca incessante de ter custos baixos, grêmios esportivos, você tem uma memória boa, você lembra que era normal. ADC, Associação Desportiva Classista. Toda a empresa de mais de 100 funcionários tinha sua ADC. Eu mesmo, já que você lembra das montagens de entidades, eu que montei na Carambeí. Greca. Grêmio Recreativo Carambeí. Isso. A Copa Carambeí era grande. Eu quis fazer, na verdade, o espelho do Cruzeiro do Sul, Cruzeirão. Como eu sou de Sorocaba, você sabe que eu vim em 69, o ano que vem completo 50 anos de São Roque. 50 anos de São Roque. Eu menino, né? Menor de idade. Um pouquinho. Tinha acabado de servir o governo. No ano seguinte eu estava aqui na Carambeí, né? Convidado pelo diretor da época. Então, e o Cruzeirão, competição maravilhosa, aberta de futebol de salão. Então a Copa Carambeí nasceu no mesmo estilo. A Copa, ela movimentou bem na sua época. Chegou a ter 200 inscrições. Então vinham equipes de toda a região, porque era um prêmio interessante em termos de troféus de prata. A gente fazia questão de fazer coisa. Não, e o troféu transitório, naquela exposição que a gente fez... Zé, entra na roda aí, Zé. Galeria Memória Esportiva de São Roque, em 2003. Não, é para falar mesmo. E aí, o último campeão da Copa Carambeí, a Padaria Portuguesa. E o José Evaristo Ferreira, o Zé da Padaria, levou o troféu, a gente deixou lá na exposição. Aí você estava olhando e falou assim, eu que fui comprar esse troféu. Era o transitório. Na verdade, participei desde da primeira edição. Um troféu bonito. A construção da quadra lá da Carambeí, porque antes a gente dependia só da quadra municipal, né? Só tinha quadra municipal e era uma loucura. Hoje se vê, a gente tem vários ginásios hoje na cidade e não se tem a mesma pegada, né? Às vezes tem aqueles campeonatos com interesse, né? Entendeu? E hoje não sei. Será que não é o fato de ter muitos campeonatos? Ontem, lá no Quintinão, estava decidindo 2 campeonatos. Decidimos 2, de repente, menos campeonatos. Mas e que você tenha no calendário quem é o campeão de futebol de São Roque ano 2018? Fica na dúvida. Porque a Copa do Vinho é um... a Copa do Vinho, eles fazem o seguinte, participam campeão e vice municipal, campeão e vice da segunda divisão, campeão e vice da Copa Canguera, e aí tem mais 2 convidados, que foi o Derac de Biúna e o Casper de Mairink. O ano que vem eles querem mudar, eles querem pegar só os campeões e aí convidar 4 cidades. Vargem Grande, de repente, o Cotia. E aí a Copa São Roque é uma competição aberta, mas às vezes acaba... né? Precisa ter um calendário. Né? Tem que ter um calendário. Para que, como você falou antigamente, os campeonatos municipais, as grandes disputas de Paulistano e Grêmio, Canguera e Paulistano, isso era marcante porque tinha dentro do calendário o campeonato do ano. Né? E a gente sabia o seguinte, Copa Carambeí, mês de julho, terminava ali em agosto,
Tanto que a primeira transmissão da Rádio Universal de São Roque foi em 15 de agosto de 82, Rodolfo de Lucas Júnior, um domingo de manhã, Justiça B e Santos Dumont. E o time B do Justiça foi campeão. O Pingama era menininho e tal, e eu lembro que eu fui lá acompanhar e parava, né? Lotava ali, era uma coisa bem legal. E eu fiz a minha primeira transmissão no ano seguinte, 13 de agosto de 83, uma final Liverpool de Mairink, Chocolates Prink, também de Mairink. Olha que interessante. Então a gente vai com essa história, né? Isso só na sua memória mesmo. Olha, você tá falando, se for verdade, é isso aí, né? Mas em épocas... Não, Farmácia Santa Cecília. Os campeonatos de ponto corrido, tanto de campo como de salão, eram muito assistidos. Não, mas as rodadas totais, era muito cheio de gente. Só que o que acontecia, existia no meio algumas copas. Por exemplo, o de campo tinha o campeonato, o torneio início, que já saía alguém campeão. Aí tinha o torneio de Santa Rita, que no meio tinha. Da Vila Guiar. Da Vila Guiar, se não me engano, no Estrela. Se não me engano, tinha um torneio no Estrela. Então, você ficava todo aquele tempo no campeonato, mas você tinha duas competições que você já era campeão mais rápido e tinha problema. E no salão era a mesma coisa. Ferramenta tinha time. Eu não peguei ferramenta. Mas salão... você deve ter visto o Hélio Mudinho de goleiro. Não, joguei com ele. Jogou com o Hélio Veteranos, Mudinho? Né? Veterana. Eu vi o Hélio Mudinho jogando o campeonato municipal, goleiro da Metalur. Já em fim de carreira. Viu, Zé? Mas não era campeonato de pontos corridos, não. Era mata-mata. Não. Pontos perdidos. Sim, pontos perdidos. Porque os times faziam muita excursão, e aí tinha um time com 10 jogos, outro com 5, então, se fosse, um time está com 15 pontos, outro está com 5, só que esse tem 8 jogos a menos. Então, era mais fácil ver, olha, empatou, então perdeu 2 pontos. Perdeu 1, que era na época. Era mais fácil por pontos perdidos. Sim, eram pontos perdidos. Você pegou essa época também. Era a época do Santos, né? O Santos deixava um time aqui e ia... Não, então, a gente está falando da Exam aqui, só voltar e grandes, por exemplo, a gente falou Prink, uma empresa que infelizmente a gente perdeu aqui na região, né? E tinha um chocolate maravilhoso, hein? Bom, se for aí é uma sessão fúnebre, se for falar todas as empresas que morreram. E com certeza as pessoas falam assim, a gente precisa de emprego. Como é que tá gerar emprego hoje, Vinícius? É a indústria, o pessoal fala, precisa trazer uma grande indústria. É no turismo? O que se vê para São Roque? De onde tem que ser gerado esse emprego? É indústria, é turismo? Na verdade, o segredo do sucesso e o progresso de uma cidade, a meu ver, é o tripé ser equilibrado. Indústria, comércio e serviço. E São Roque, de uma certa forma, eu sinto que tem um certo equilíbrio. Talvez hoje a indústria é a perninha menor desse tripé, aí vamos falar, né? Porque houve um crescimento sentido no turismo, e que é bom. Tanto é que na campanha do Efaneu de 96, que daí eu assumi junto, eu falei que eu daria 1 ano do meu trabalho para reconstituir, porque até então se falava muito que São Roque era uma estância turística, mas, como disse, só no papel, só de direito, de fato não era. Aí foi com a entrada do Efaneu, ele me deu muito apoio, fiz mais de 50 eventos naquele ano de 97, retomamos o caso das Copas São Paulo de Junho, eu organizei 2, os 2 janeiros, né, de 97 e 98, tudo isso aí, eu, como sendo da indústria, muitas vezes era questionado, falei, mas você é da indústria e fica fazendo propaganda do turismo? Eu falei, mas a indústria que mais cresce no mundo é a do turismo. E as cidades industriais pelo mundo aí têm o turismo como ponto forte. A cidade mais industrial da Itália provavelmente é Milão, e tem um parque turístico maravilhoso. Barcelona é a cidade mais industrial da Espanha. E tem um turismo forte. O Zé contou para mim que ele foi lá. E na época eu me espelhava um pouco em Itu. Itu tem esse tripé fantasticamente bem montado. Você pega lá, a parte industrial é forte, o comércio é forte, e o serviço através dos seus hotéis. Então, o segredo está nisso. E não é trazer uma grande indústria. Nós não temos um município, nós temos que trazer várias médias indústrias. Então, hoje não dá para esperar, vai chegar uma empresa que vai abrir 3.000 vagas. Isso não é para São Roque. Seria até um problema, porque muitas vezes ela distorce totalmente. Existe muitas vezes, naquele momento inicial, a busca por funcionário, às vezes tem que trazer até de outros municípios,
e num momento de crise, num momento de dificuldade, causa um tumulto na cidade, uma crise institucionalizada, entendeu? Então, a concentração não é bom, nem em termos de segmento. Então, vocês lembram quando houve a abertura no Brasil, o que aconteceu com a Americana? Porque a Americana, 90% da economia era calcada no têxtil. E aí, o que acontece? No momento que a chinesa entrou, quebrou com a cidade. Então, você ter muitas indústrias médias e de segmentos variados o segredo. Não está indo bem a tecelagem, está indo bem outro Exatamente. Está indo injetoras de plástico, está indo bem a tinta epox. E hoje é por aí que tem que ver. Então, por uma coisa que a gente... Agora, desculpe, só para complementar, tem espaço, naturalmente, para vir mais empresas, óbvio. Né? E isso cabe como diz, a você vender bem a sua cidade. E não é... Muitas vezes fala, porque teria que doar terreno. Não é por aí. O empresário, quando ele vai decidir pela vinda numa determinada cidade, ele se preocupa muito mais ver se a cidade tem escolas boas, se tem, porque ele vai acabar morando na cidade. Então ele quer saber sobre hospital, sobre escola, sobre segurança. E o que ele quer, agilidade nos poderes públicos, no momento que ele resolve instalar a empresa, de que isso aí realmente seja agilizado, os alvarás de funcionamento. Porque tem toda essa parte burocrática. Exatamente. Uma empresa precisa ter agilidade do governo municipal, vai entrar numa licitação, precisa de certidões. Parece que isso hoje já melhorou muito, se pode tirar pela internet e tal, mas se ficava dependendo, eu tenho que entrar numa licitação e estou dependendo de uma certidão da prefeitura, do estado. Exatamente. Você tem isso, né? Isso tem que ser o básico para que a coisa funcione bem. Você já deve ter ouvido o seguinte, não vem empresa na cidade, porque o pessoal não quer. Olha, por exemplo, o Cláudio, ele só está preocupado com o turismo. Efaneu, ele não quer saber de um supermercado. Por exemplo, bom a gente ouvir de você. Se chegar um empresário aqui e falar, eu quero montar uma indústria, alguém segura? Absolutamente. Aí, na verdade, ele tem que ser conquistado, porque ele vai procurar, qual o caminho que ele vai fazer? Ele vai procurar o município, seja São Roque, Araçariguama, Marinque, Alumínio, ele vai procurar primeiro o dirigente do município, que no caso é o prefeito, ou o seu diretor da área de desenvolvimento econômico, e saber se esses itens que eu citei vão ser realmente contemplados. Ele fala, quanto tempo leva para mim conseguir o alvará de funcionamento? Quanto tempo leva para ter a aprovação dos trâmites dentro de uma prefeitura? Como é que é a internet aqui na região? Exatamente. Isso, lembrou bem. Hoje, todo mundo se faz nota fiscal eletrônica. E houve... Aí foi uma briga para conseguir melhorar os sinais, aquela coisa toda. Mas aí, a vantagem da livre concorrência, né? Você observa que cada vez mais tá crescendo o caso da fibra ótica e tal. Então, você já tem internet 100 megas em qualquer residência. Já tá. Pô, legal pra gente saber desse trabalho que tá sendo. Vinícius, tem até um cafezinho. O cafezinho tá meio fraco hoje, viu? Tá meio com... Sabe que eu vejo sempre no Jô Soares, quando eu tinha o programa, eu falava, aqui também tem a xícara, vamos ver se o aperitivo é bom. Vou mandar para você. Eu estou esperando uma cortesia aqui do suco de uva da cidade, né? Seria bom sempre divulgar o suco de uva aqui. Abrir licitação. Oportunidade você teve, parece que o Cláudio teve recentemente. Teve, falei para ele falou, agora eu não estou vendo mais isso, tal. Nós vamos abrir uma licitação para ver quem que tá a briga para entrar aqui. Uma coisa, por exemplo, a própria indústria, tem o lado do turismo, que vocês falaram aí de Barcelona e tal. Uma época vocês faziam até exposição dos produtos de São Roque, que tinham a Pênalti, a Carambela, lá com uma linha maravilhosa que você tinha. Outras, né? Você tem vários segmentos. Aliás, o Nívea, aproveitava a festa de agosto, porque é aniversário da cidade, fazia na loja Carambela, não sei se você lembra.
Lembro. Muitos anos, uma das lojas nossa era ali debaixo do prédio Costa, né? É. No térreo ali, que hoje é o Vila dos Sapatos. Vila do Sapato. Então a gente usava ali, fazia toda a exposição ali. Você tem produtos da cidade que às vezes as pessoas nem sabem, né? Por exemplo, São Roque, não sei se faz, o creme Nivea era feito aqui, né? A gente tem a fábrica de perfume Greenwood, com marcas importantes, né? Exatamente. Você tem produtos da cidade que às vezes poderia ter isso também, né? Uma venda, a loja de fábrica, hoje mudou, né? O outlet e tal. A Pênalti faz isso ainda, né? No caso, a Pênalti tem a sua loja. A própria Carambela também tem. A Carambela? Hoje, naturalmente, eu acompanho à distância, né? Porque hoje a Carambela é do grupo lá da Altenburg de Blumenau, quando nós fizemos a venda. Mas com muita satisfação, eu vendi a empresa toda, como diz os funcionários, com seus empregos. O CNPJ é o mesmo, sinal que está tudo em ordem e continua em ordem. Isso aí. A gente falou da Isan e da Carambela, né? Que durante... Quantos anos ficou com a Carambela? 30 anos? A Carambela... Bom, aí tem que contar um pouco a história da Então vamos falar o seguinte. A Isan... falamos da Isan, a Isan está aberta. Quantas empresas hoje a gente tem no município? A maioria, nem todas são, né? Tem uma dificuldade? Por exemplo, tem empresa que você vai lá, conversa e fala... Você tem um desinteresse óbvio do empresário? Que cada vez mais o empresário ele vê custo-benefício. Então você tem que estar sempre vendendo o que você pode dar de benefício, oferecer para que ele seja associado da Isan. E ocorre que voltando agora na Santa Casa, né? Um dos produtos bons que a Isan oferecia é que, não sei se eu já comentei com você, o Plano Santa Casa Saúde nasceu dentro da Isan. Eu sei, você comentou, e é bom que você coloque essa história para as pessoas. Como é que nasceu o Plano de Saúde da Santa Casa? Então, em 93, a gente sensibilizado de que poderia ajudar a Santa Casa de alguma forma, porque sempre a Santa Casa ela recebe 90% é o atendimento público, a custa do SUS, a custa das verbas que são repassadas pela prefeitura, e fazia muita falta justamente o convênio particular. Aí, já vendo notícias que as Santas Casas do interior, já tinha algumas que estavam montando planos de saúde, nós nos interessamos. Na época, eu e o Eduardo da Pênalti, que ele estava com a fábrica toda aí, uma quantidade muito grande, falamos, vamos fazer um estudo de montar um plano aqui. Chamamos o pessoal lá de Limeira, que já tinha um plano lá, e antes dele vir para fazer uma reunião conosco, eu fiz uma enquete por telefone. Falei, olha, nós estamos com a ideia de montar um plano e gostaria de saber o que o empresário acha. Numa batida, como diz, de meia dúzia de telefonemas, já tinha 5 mil interessados. 5 mil. 5 mil, que é lógico. A Pênalti, Latec, mas eram os amigos que eu tinha para conversar. Aí, quando o rapaz de Limeira chegou e soube dessa, ele falou, você já tem um plano. Eu não tenho nada que ensinar para você, eu vou emprestar o nosso estatuto, porque vocês têm. Então começou o Plano Santa Casa Saúde, basicamente, só para atender os industriários, vamos chamar assim, né? Que eram as empresas que eram conveniadas junto ao plano. A coisa tomou um rumo tão importante, de tanto sucesso, que obviamente que o plano, no começo até eu fazia parte de um conselho curador, eu me reunia semanalmente com o pessoal do escritório do plano. Isso foi um interesse até enquanto estava presidente da Isan. Isso foi, como falei para você, em 93, 95 eu saí. Mas o plano cresceu com as pernas próprias, daí aumentou, liberou para venda para a família, né, o plano família, e sempre foi um esteio da Santa Casa, porque aquilo lá, o maior prestador de serviço do plano Santa Casa Saúde era a própria Santa Casa, como ocorre com a Unimed, é óbvio. Ela recebia... Só que recebia valores de plano, não valores de SUS. Que muitas vezes é um diária, absurdo, né? Diferença grande, né? O SUS paga
uma curetagem, você tem a cara de pau de pagar R$10. Que é você isso? tem que... Com anestesista, Você gasta 2.000. Material, médico, muitas vezes até hospedagem, você hospedagem, às tem vezes o de apartamento. mesmo que seja de um dia, mas é lençol, Tudo. enfim. Não, outro dia falou que o SUS paga R$50 uma diária de quarto. Você não acha um hotel, né? Por R$50. E aí, nem em Pirapora. e ainda, Bem Pirapora, lembrado. tem uns hotéis, tem lá, Bem nessa, lembrado. agora Não, melhorou. lembrado. Eu Mas brinco porque eu mas vou tinha. lá, hotel menos 3 estrelas. Aí o que acontece é o seguinte: você ainda tem que dar roupa de cama, alimentação, né? Tem hotel que você não. Então tem toda essa dificuldade. E você esteve ali. Então, nesse caminho do plano de saúde, e a gente tem recebido. Você esteve no início do plano de saúde, e quando você foi dar uma força lá na Santa Casa, você chegou sem um plano de saúde. E você tentou trazer o plano, não tem jeito. Então, já entrando aí pela Santa Casa, quando o Cláudio venceu as eleições, eu, muito amigo dele, naturalmente, o Cláudio era o vice-presidente da ISAM, e até falei que a contribuição que a gente podia dar era com relação à Santa Casa, com a esperança de reaver o plano. Só que o plano, infelizmente, dentre tantos lesa-pátria que aconteceu naquela Santa Casa, aquela FENAESC, né, que é a ONG, a OS, a famosa OS, que estava instalada lá, ela simplesmente parou de pagar os prestadores de serviço. Então começou a haver queixa do médico que não recebia mais o valor do convênio, das prestadoras, seja laboratórios, empresas de imagem, que não recebia mais. Então, é óbvio que eles tiraram o credenciamento da Plano Santa Casa e, junto, isso tudo vai para a ANS. A Agência Nacional de Saúde, ela é para justamente controlar os planos nessa forma. A queixa lá vai direto para o prontuário do plano. Além disso, os conveniados tinham a carteira, mas não tinham o serviço, também reclamavam. Então, começou a haver muita queixa do plano e recebendo notificação. Mas como a tal da FENAESC que estava lá, ela não tinha interesse nenhum em deixar o plano sobreviver, por razões que eu não sei, porque o plano era a galinha de ovos de ouro. Se era uma coisa boa da Santa Casa, era o plano, que recebia um dinheiro perto de 500 mil, muitas vezes, de faturamento, que era... Isso é mensal, né? Mensal, porque arrecadava em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês. Quer dizer, obviamente, aí tem que pagar os médicos que atendiam nos consultórios. O dono da carteirinha do Plano Santa Casa de Saúde, ele tinha o status de um plano mesmo. Ele telefonava, marcava consulta, todo praticamente dos médicos daqui de São Roque tinha o convênio com o plano, então tudo funcionava bem. Só que aconteceu, de abril, maio, quando entrou essa OS, 2016. ela parou de... Ela recebia, naturalmente, porque o forte ainda eram as indústrias, seja latex, Cambuci, Sindicato Carambela, dos contabilistas, eu conversei com o Riozinho, ele exatamente. falou, os contabilistas... Cheque, como diz, rigorosamente no dia aprazado, estava na conta da Santa Casa. Então, com a administração plena da OS. Aí a gente sabe o que acontecia. E né? não dá, esse plano São Roque, Santa Casa Saúde, morreu. Então, a ANS foi dando, como diz no jargão futebolístico, cartão amarelo, segundo cartão amarelo, terceiro expulsa, daí no outro jubilado. Até que chegou uma hora que recebeu um definitivo. Vocês, não existe mais o plano de Santa Casa de Saúde. Foi cancelado. Tanto é que quando nós criamos o comitê gestor, como eu estava explicando para você, que eu me ofereci fazer um trabalho voluntário junto à Santa Casa, e eu convidei o Efaneu e convidei o Eduardo. O Eduardo ficou encarregado, Eduardo da Pênalti, encarregado de tentar recuperar o plano. Então ele fez os contatos na ANS, mas sem condição. Óbvio que nada é impossível hoje em dia, né?
Eu tenho esperança com a mudança na política, porque a INS é administrada por alguém que é indicado por algum político, não é verdade? Então, com todos os malfeitos que aconteceu na Santa Casa, mas nada impede de falar, bom, hoje é diferente, nós vamos recuperar, vamos fazer acordo com... Tem dívida, o plano? Tem, lógico. No momento que você... relativo aos prestadores do plano, era em torno de 3 milhões e 600, o número que eu tinha na época. É o mais gozado, todos os médicos pararam de receber. Não é que eles deixavam de pagar não, eles simplesmente pararam de pagar. E demorou até para a coisa estourar, porque muitos médicos falaram, mas a Santa Casa sempre teve dificuldade, vamos dar um tempo. Vamos dar então, mês, 2 meses. Atrasou maio, atrasou junho, atrasou julho, sabe? Depois de 90 dias, o cara falou, não, eu não vou mais. Só que é óbvio, ele tinha uma conta, um crédito a receber. Isso aí ficou sem condição de pagar, provocado, volto a dizer, pela malfadada OS que lá estava. Agora, a Santa Casa... Tanto é que ela é boa que hoje a notícia que se tem é que o dono está preso, né? A gente recebeu essa informação, né? Informação, exatamente. Dá licença aqui que bebeu a nossa aguinha aí. Diz que esfria o café. Da mulher dele e tal. Agora é o seguinte, a Santa Casa tem essa dificuldade. A ISAM hoje, ou uma outra entidade, associação comercial, teria condições de falar assim, vamos lançar um plano de saúde como vocês fizeram, ou se precisa ter um hospital, como é que funciona isso? Exatamente, é muito difícil, porque em 93, quando criamos o plano, não tinha as exigências todas que tem hoje, né? Hoje, no mínimo, eles vão exigir um valor de caução para mostrar, porque é muito sério. A saúde, ela é um segmento, a pessoa não imagina como é caro a saúde. Acabou-se aquela ida no médico e ficava na consulta e resolvia. Como até uns amigos brincavam, né? Que o médico podia falar tudo enrolado, mas no final ele falava R$100. O que tem? Virose. Hoje, não existe uma consulta que não demande alguns exame de exames. Sangue, urina. Não, se fosse exame mais de sangue simples, só, é. Tá uma dor de cabeça, nada como uma tomografia. Tá com um problema aí, uma ressonância. São exames caros. Então, o que ocorre? Se não for muito mais perfeitamente administrado e equilibrado as contas de receita e despesa, o plano sucumbe. E aí, aquele que está se sentindo lesado, ele quer ser ressarcido. Entendeu? Então, tem que ser um trabalho de fôlego para que você consiga convencer. Por isso que eu falei, talvez um sonho aí, que nada é impossível, de repente resgatar. Porque o plano, o nome Santa Casa, é um nome forte, com todos os tropeços, mas são 145 anos, de 1800. 145 anos. Vai fazer já 150 anos, cara. Tá prestes a fazer 150 anos. Sesc Centenário. Sesc Centenário. Vamos relembrar do Centenário da Independência. 150 anos, 72. O que é uma pena disso tudo, Vinícius, é que quem sofre mais são as camadas mais humildes da sociedade. Eu posso dizer que minha mãe, antes da crise, que depois ela foi para Peruíbe, e quando teve a crise ela estava em Peruíbe, ela adorava o plano da Santa Casa. Nunca faltou nada, nunca deixaram de me atender nada, nunca recebi um não lá. Nunca me falaram, isso aqui nós não atendemos. E ela, né, era uma pessoa aposentada. Agora, para as camadas mais simples, ela faz uma falta. Bom, até a falta da concorrência já tem aí, né? Não, para se ter uma ideia, quando eu comento que a maioria dos participantes, usuários do plano, eram industriários, aí se tira uma base que, no fundo, eram operários que tinham a carteirinha do plano. E conseguiam, colocava a família? Filhos, tudo. Era... Não, ele durante em pesquisas de avaliação, ele muitas vezes ele tinha tanto da parte dos prestadores de serviços médicos como da parte do usuário, que era o plano preferido da cidade. Sim, era o plano preferido da cidade, exatamente. Você vê aqui, bom, Vinícius, tem muitas. Você vai ter que voltar numa segunda edição aqui. Você, o Roberto Godinho, que está acompanhando a gente, vai ter que voltar aqui para contar as histórias. Tá? O Espoleta Júnior, Espoletinha, põe umas fotos que a gente tem aí. Foi umas fotos que o Vinícius passou para a gente. Fica aqui para cortar meu bracinho ali. Que passou para a gente quando a ISAM completou 30 anos. Eu queria mostrar aqui, olha aí. Essa foi a primeira sede da ISAM na José Brenha Ribeiro. No fundo, tinha uma sala de aula lá que nós
Falo do telecurso? Pode falar, tem o telecurso. Eu era presidente nessa época, né? Foi a primeira fase de presidência. Foi lançado pela Fiesp e SESI o telecurso. E aí... Acho que tem uma foto aí, não tem? Mostrando uma TV? Tem uma foto... é do museu lá da onde você fica lá na mesa do presidente da Isan, já tive a oportunidade de bater um papo lá com você. Atrás de você, olha lá, essa é a sua mesa de trabalho, né? E lá você tem aquela TV sempre Toshiba. Videocassete CCE. Porque você fez questão de guardar, porque vinham as fitas de VHS. VHS. Não, porque o telecurso ele foi montado pela Fiesp, através de SESI. Olha lá, demos um close na TV. E ocorre que a pessoa tinha, às vezes, dificuldade de entender a matéria. Então, nós pagávamos um monitor, na qual recebia-se a fita cassete, era gravado lá na Isan. VHS. E daí era dado a aula e voltava a fita, aquela coisa toda. E você acredita que muitas pessoas me agradecem, diz que a formação dele foi o telecurso da Isan. Telecurso da Isan. Pessoas que hoje... E tem que guardar realmente aquela TV lá. Roda mais uma fotinha ali. Vamos ver lá. Esse daí. Olha, essa daí acho que é a formação de uma turma lá na Brasital. Esse da Brasital. E olha, a gente vai vendo lá da esquerda para a direita em pé, o quarto ali, o terceiro é o João Paulo de Oliveira, está escondido. O Sanches ali, o ex-prefeito. Aí do lado do Sanches está o Ângelo Schoenacker, que faleceu recentemente. Era diretor da Isan. Eu acho que atrás aí parece que é o Profic, né? Profic, o Jura Sereno. E aí depois, pegar o Vinícius ali na frente. 1, 2, 3. Você é o terceiro ali, Vinícius, de bigodinho. Mustache ali, de respeito, hein? Põe mais uma foto pra gente ali. Olha, essa aí é uma reunião da Isan, né? Aí o Zanão era o presidente. Emílio Silveira, o primeiro da esquerda ali. Isso. Emílio do Construshow. O Paulo Zanão era o presidente e o Emílio era o vice-presidente. E os dois... E o Jadir que era o gerente, que era o Rui da época. O Rui ele era o Jadir, o Rui Ribeiro Lopes. É Josman ou Josman? Josman, né? Josman. Que na verdade de José Manuel, né? José Manuel, homenagem aos dois avós, né? Olha lá, esse daí é uma reunião, né? O Maíque, do Democrata, o primeiro ali. Bonduque. E o que está de costas, primeira esquerda aqui, o cabelinho bem preto, o Gavazzi. Ayrton. Aí o Bé. Domingos Sartre Filho da Inal, né? Uma reunião aí. Vamos ver, tem mais umas fotinhas aí. Aí é o seguinte, ó. Jornal Carambeí. Olha lá. 93. Minha memória tá boa, hein? Jornal Carambeí, que a gente tem a oportunidade de trabalhar também. Santa Casa lança plano de saúde lá. A Santa Casa Misericórdia lançou na sexta-feira passada, então foi lá em setembro. Ela vamos ver se tem ali alguma coisa lá. O plano da saúde deverá ser 20% mais barato que os demais planos existentes no mercado. Bem legal, né? Você vê? Porque não tem finalidade de lucro, né? Então, você vê, legal essa notícia aí. Muito boa. Destaque do jornal Carambeí. Deixa eu ver se tem mais umas fotinhas, hein? Olha lá. Buracos do acesso viram tema de... Por que eu coloquei isso? Estavam lançando o Torre de Mairink lá. Volta um pouquinho pra gente. A Isan, chegou o momento que o acesso... tava um buraco. E o governo do estado falava que não tinha dinheiro. Aí a Isan reuniu os empresários para cada um ajudar a arrumar o acesso. Nós temos uma parceria fantástica para a época. Nós, com muita luta com o governo, nós conseguimos a massa asfáltica. Mas eles não tinham nem caminhão, não tinha trator. E aí tivemos que fazer uma parceria na qual o DR entrava com a massa asfáltica, a Isan entraria com outros materiais, que era a parte de brita, pedras, enfim, a parte de materiais, e conseguimos que, com a prefeitura de São Roque, entrava com caminhão e trator para espalhar. E fizemos um remendo, né? Logicamente que... Mas do sermão, lembra? Padre João. Padre João. O Padre João, a cosquinha dele estourou o pneu, ele ficou... Ficou louco. Ele deixou de ser padre naquele momento, que ele xingava tudo. Escocês. Voltou à Escócia. Roda mais umas fotinhas, porque tem uma foto aí, inclusive, da reunião. Não, essa é a diretoria, mas a gente vai ver. Aí é o pessoal da direção, Sabatini. é o Paulo Sabatini,
gemente prefeito de Mairink, E aí o Gavazzi era o presidente. Gavazzi e o O vereador Túlio Camargo lá. Isso. O primeiro da ponta que eu não sei quem é, Vinícius. Também não lembro. Pode mandar para foto pra gente. Tá com jeito de ser o Galípoli, né? Olha, e aí, vocês fazendo exposição de produtos de São Roque. Então tá lá, Castro e Sabino, a Coel, ali, né? Componentes elétricos ou eletrônicos, né? Exato. Dá pra gente ver aqui mais. Ternox. Eternox, as Aqui em pias. frente, que é. As pias da Eternox. Olha, quantos produtos a gente tinha, hein? Esse daí eu não me lembro se foi numa Expo São Roque. Pode ser. Uma coisa bem legal, os produtos, né, que vocês organizavam. No fundo, nosso tecido da Carambeí. Da Carambeí. Reconheço. A Carambeí fazia linho. A Carambeí, na origem, eram os tecidos de rami, que é um... Rami. O rami é uma fibra semelhante ao linho, que era plantado. Na verdade, os japoneses que desenvolveram na Ásia, Vietnã, desenvolvia muito rami. Que era Ele é comprido, igual um capim, assim? Ele é uma urtiga. Uma ortiga. Uma urtiga, exatamente igual a urtiga. E aí nós, a Carambeí, no caso, plantava lá no Paraná, trazia a fibra aqui, degomava, né, que tirava toda a goma para ficar só a celulose. E aí era a fibra têxtil, o rami. Aí, com o tempo, começou a entrada das fibras sintéticas. Até então, ninguém gostava do nylon, porque a camisa Volta ao Mundo, aquilo era terrível. Como é que era a camisa Volta ao Mundo, que eu ouço falar tanto? É uma camisa de nylon, só que o nylon era praticamente um plástico. Aquilo lá não transpirava. Tinha alergia. E por que falavam Volta ao Mundo, será? Não, era a marca. A marca era Volta ao Mundo. Ah, tá. Já vivendo e aprendendo. Não amassava. Não, de jeito nenhum. O Tergal não amassava também? Era horroroso. O Nycron também não amassava. A calça de Nycron era muito sintética. Muito sintética. O Milton Neves falava de um ponto esquerdo lá que não amarrotava. Se você não sei o que, Tergal. Se você riscava um fósforo perto, você estava arriscado de incendiar. Verdade. Não é verdade? Acontecia, às vezes, acidentes da pessoa queimar, aquilo grudava na pele, era um problema muito sério. Era sério. Agora, com a evolução, hoje, por incrível que pareça, todo uniforme de esportista são sintéticos, mas são mais leves, transpira, que são hoje as fibras, o caso da microfibra. Então, são fibras mais finas do que quase ao nível de seda, para você ter uma ideia. Então, não é normal você ver uma camisa de futebol 100% poliéster, mas microfibra, ela é mais agradável do que o algodão. O que antes a gente falava, não, a camisa boa é algodão. Então, a camisa de algodão... ela não pesa. Então, mas a camisa de algodão é legal. Pô, mas ela amassa muito, né? Jogue na chuva, que isso aí como era gostoso. Eu estou falando a camisa esportiva. Mas e a camisa... Mas pesava, se pegava aquelas camisas... Mas a camisa social de algodão... Mas mesmo... Não, hoje também são técnicas, o próprio algodão, fibra longa, tem coisa boa, não. Então acho que eu não estou comprando uma grife boa, viu, Zé? Tanto é que a marca que está usando provavelmente é algodão. É algodão, precisa ver a etiqueta aqui. E é agradável. Então... não, é bom, é bom. Agora, não esqueça quando você fala, procurando etiqueta o chique do linho era amarrotar. Você aquele pessoal que usava aquele terno de linho branco, ele era chique, porque era todo amarrotado. Tudo era chique, o pessoal comprava, vai para o Rio de Janeiro, vai comprar. E comprava um terno lá, linho da caramba. Bom, vocês não tinham vendedores? Um dos irmãos do Daniel, não sei se era o Osmar, o Jonas, eu acho que era o Jonas. Jonas, mora no Rio. Ele era vendedor da Carambeí lá no Rio, representava um gerente. Gerente, porque tinha os vendedores. É problema de regionalizar, né? Então, se o produto de São Roque era vendido... Não, vendia no Brasil todo. Era, mesmo depois... Estava começando a falar tive que falar da Carambeí, porque eu vim em 69 para cá, e em 72, por aí, eu já era diretor da empresa, e nós tínhamos um problema de um estoque de tecido largo, que era vendido normalmente para as casas pernambucanas. E a Casa Pernambucana já sentiu que a pessoa não comprava mais tecido largo para fazer lençol. O que é tecido? Tecido de lençol largo. Lençol. Né? Aí o que aconteceu? Nós fazendo aquele estoque e tal, e a Pernambucana não queria saber mais de comprar tecido a metro. Aí eu, como diretor da empresa, eu sugeri que a gente devia fazer lençol. Compramos 4 máquinas de costura, muito simples, fazer uma bainha e tal. Aí deu início
a uma sessão dentro da Carambeí. O lençol começou com uma sessão. A coisa foi tomando vulto, daí já começamos a fazer estampas e tal. E eu sempre, talvez por ser o meu filho, né? Eu sempre interessado em fazer crescer aquilo lá. Cheguei a viajar para o exterior, na época, pela Carambeí. Foi aí que eu vi já na Europa o lençol de elástico. Foi quando nós trouxemos E você VaptVupt. trouxe, e você VaptVupt, patenteou falar. o VaptVupt. VaptVupt. Você foi dona, a Carambeí, a Carambela, da marca VaptVupt. Foi. Tem ainda essa marca? Tem. Não, mas é ou não, o registro da... Se eu, por exemplo, lançar um programa aqui, VaptVupt Show, Hoje você virou, vai entrar virou, na... não, hoje virou domínio público. Virou, né? mas há um Virou, tempo mas atrás... E quando o Chico Anísio falava, eu volto já, é Foi VaptVupt... bem depois das minhas propagandas. Mas você achava uma maravilha. Você vai reclamar pro Chico Anísio? De jeito, eu não quero nem que ele fique sabendo. Senão ele vai querer cobrar, né? É, meio por aí. Olha que você achou o VaptVupt o Na nome. verdade, então, quando nós trouxemos o equipamento para fazer o lençol de elástico, o Brasil não existia isso aqui. E eu tentei patentear o produto. Porque você sabe que a patente ela tem validade... Sei lá, 30 anos, sei lá. E dentro, às vezes, do país. Do país. Do país. Tanto é que tem... Às vezes se tem uma marca, por exemplo, eu conversei outro dia isso com o Luciano Lopreto, que é lá do Goiás, fala, às vezes se tem um vinho, você registra aqui, vinho Giromix. Olha que bem. Só que é pro Brasil. Se chega lá na Argentina, pode ter alguém que tenha esse nome, que tem patente. Porque só a patente mundial é só as notáveis marcas que tipo Coca-Cola e tal, que você não tem como desconhecer que ela está no mundo todo. Mas o caso do lençol de elástico não existia. E o que pouca gente sabe, foi duro convencer os compradores das organizações a se render de comprar o lençol de elástico. Mas o que eu batalhava, ia lá no MAP na época mesmo. Colocar o produto no colocar, MAP? Eles falavam, não venha com história, tem tanto tamanho de lençol. Quando eles viam que eles reclamavam muito que isso podia dar encalhe e tal, o que eu fiz? Eu fui nas fábricas de colchão, fui nas maiores na época, Epedas, Simon, enfim, as grandes Probel e tal. Eu fiz a pesquisa nas fábricas de colchão, falei, caramba, os caras que estão me contrapondo com relação ao tamanho, não sabe que o tamanho que eu estou fazendo, na época não tinha Queen nem King, né? Não tinha nada. Era solteiro e casal. Não tinha cama de viúva. Tinha cama de viúva? Cama de viúva. Isso tinha. Até às vezes pelo tamanho... A cama de viúva é o meio termo, entre a solteira e casal. A cama de viúva. Eu via que 90% dos tamanhos das colchões fabricados, o meu lençol atendia. Eu falei, peraí, eu estou com um dado aqui muito mais importante do que o comprador do MAP acha, né? O achismo dele. Aí eu fiquei, com toda a força, eu chegava lá e falei, vamos fazer o seguinte, você compra. Se não vender isso aí no prazo, que na época 90 dias, 120... Eu levo embora. Você pode devolver, me faz uma devolução. Obviamente que daí eu entrei com uma propaganda maciça. Uhum. E o convencimento, então, e a marca, você perguntou da marca, obviamente teve o dedo da agência de publicidade. Ela, dentro do brainstorm, como se faz, né, faz aquela relação imensa de nomes, e eu cabia ao dono dizer qual que eu queria. Eu fui correndo o dedo, né? Então tinha zigue-zague, rockzinho. Vice-versa. Vice-versa, tudo que é jeito, né? Praticidade. Mas quando deu no V, seria talvez por Vinícius, né? A letra V. Letra V. Vitória. Vitória. Tem seu lado também. Tem o lado que a gente tem simpatia. Tem. VaptVupt foi essa. E aí começamos. Inicialmente, para não arriscar muito, eu lancei no bebê, no lençol de berço. Tá. Falei, deixa eu testar. Pô, as mães adoravam, né? Lógico que troca, às vezes 4 vezes no dia o lençol e tal. E aí fui pro solteiro, casal e foi um sucesso. Depois você fez uma coisa muito importante, quer dizer, você tem o produto muito bom, mas se você tem o lençol de tal artista ou lençol de tal personagem, você pegou aquela a Maré, não foi? Que era um personagem. Isso já foi muito legal isso uma daí. Outra história, né? Mas tem um peso. Cabe uma outra história. Então, mas tem um peso. Só para completar, o VaptVupt, que no momento que nós realmente convenci que podia devolver, as organizações começaram a comprar. O MAP, não sei se vocês lembram, ele era aberto até meia-noite. E só podia fazer entrega de madrugada no MAP, porque 8 horas da manhã ele estava aberto novamente. A Praça Ramos era grande, lógico. Então, a Conselheiro Crespiniano ali, você fazia entrega por ali,
na madrugada. E eu mantinha plantão de Kombi, levando um lençol de madrugada, porque durante o dia vendia o estoque. Você vê Não, que foi, coisa. foi, Então foi assim. foi um espetáculo. Aí eu estava praticamente bem andando para conseguir a patente, né? A patente do lençol de elástico. Aí que abriu os olhos dos concorrentes, Santista no caso, né? Que hoje nem tem mais. Tem o Santista, mas hoje a Coteminas que é dona, a Santista era um- tradicional, Já acabou. meteu um monte de advogado preocupado de que Então, na última, porque para você patentear um produto, tem muitas publicações, as publicações técnicas, né? Que vai e tal. Tava em todas as fases. Na última fase, eles abriu o farol deles lá e mandaram 100 advogados contra meus 3 advogados e falaram que já existia nos Estados Unidos, na Europa, realmente tinha na Europa. E não consegui patentear o produto, mas o VaptVupt é patenteado. Poxa, a gente tá um papo bem legal, tem vários assuntos para colocar, mas eu queria... Vinícius, você chegou a divulgar o lençol VaptVupt na Rede Globo. Essa Eu foi a lembro- grande tacada. Já fazia propaganda na Globo. Mas se patrocinou o Carnaval da Rede Globo. Carnaval da Rede Globo, oferecimento VaptVupt, lençol Carambela. Eu lembro que eu tinha os comerciais que eu colocava na TV Mulher. Lembra que tinha TV Mulher muito forte? TV Mulher, com a Marta Marília Suplicy. Gabriela, Marta Marta Suplicy. Suplicy, Clodovil, tanta Mas gente participou. era um programa mais destinado, né? Foi com o Newton as- Travesso como diretor. As Foi manhãs. marcou época. As foi manhãs da Globo. Exatamente. Aí eu já estava na mídia, como diz, né? E a agência estava sempre atenta às oportunidades. No final de 79, aí nessa altura já eu tinha saído da Carambei, quer dizer, fiz um acordo com eles, porque eles queriam fechar a confecção, porque achavam que era uma perfumaria. E aí eu falei, eu era superintendente. Carambei tinha 1.600 funcionários. 1.600 funcionários. Eu tinha um status abaixo só do Carlos Pascoal, que era o presidente. E aquela pressão do conselho de administração, porque era perfumaria, porque a gente alugava fora da Carambei, ali no conjunto ali, que era dos Cruz, ali na Marginal. Germano Barra- Negrini. Isso. Pegava ali o lado da Germano Germano Negrini. Negrini, Rua Rui Barbosa, sempre o Terminava endereço na era Marginal. Rua Rui Barbosa 67. Onde era o Matador? O Zé Fernando comprou Isso, muito frango muito lá. frango lá. O seu Genival outro dia mandou o Lauro. nome do Matador. aí. Lauro Lauro. Canudo. E eu, aos poucos, fui ocupando ali. Eu fiquei com um pedacinho e fui tomando. De repente, eu alugava tudo aquilo lá. E eles queriam fechar a confecção. Foi quando fiz um acordo. Falei, olha, eu abro mão aqui do meu cargo e salário, né? Óbvio, para o labore de um superintendente de uma empresa de 1.600 funcionários. Você pode imaginar que era bom. Era bom. Mas eu falei, eu quero ser dono do meu negócio. E fui para montar aquela seçãozinha que tinha 30 funcionários. Foi o começo da Carambela. O nome foi eu que tinha, na época, dado para a coleção de lençóis da Carambei. Era Lençóis Carambela. Eu aproveitei o nome da coleção e fizemos o nome da empresa. E aí, isso em 79, 31 de maio de 79. Então, a pergunta que você fez, como Carambela, foi 33 anos, mas eu tinha já uns 7 Carambei. anos, uns 40 anos trabalhei nessa linha de lençóis. E aí pintou Rede Globo. E em dezembro de 79, veio uma proposta de eu patrocinar Frank Sinatra. Só Sinatra. o Frank Sinatra no Frank Brasil. Sinatra, que seria, no Ele Maracanã. No Maracanã. Ele nunca tinha vindo ao Nunca Brasil. tinha a primeira vindo. vez. Primeira vez, Maracanã, seria em 20 e pouco de janeiro de 1980. Sabe que essas cotas, você é da área, Vem de antes. vende antes, porque você tem que ter aquelas 4 cotas master, tem que... e é nacional, porque cota master não fica interrompendo regionalmente, manda para o Brasil todo. E Frank Sinatra no eles Brasil. tinham 3 cotas vendidas e a quarta, eles insistindo, porque tinha, para variar, Santista na minha vida. Ela tinha as coxas. Por isso que você é corintiano, né? Legal. Por isso que você é Legal. corintiano. A Santista, o diretor da Santista, enrolando para fechar essa quarta cota, enrolando. Aí, no começo de janeiro, Ofereceram a pro Globo, concorrente. a Globo deu um cheque-mate para ele. Ou vocês fecham hoje, não sei o quê, nós vamos abrir a venda. E eu de butuca, né? Quando eles abriram, eles fizeram uma condição melhor, obviamente, porque era a quarta cota e precisavam fechar, lançar propaganda. Eu fechei. Na Rede Nacional, Rede Nacional, Carambela. Frank Sinatra, isso aqui, veio dos diretores da Globo São Paulo aqui em São Roque, assinei o contrato numa sexta-feira à noite, eu já estava, na época, tinha muito lá no São Roque Clube, né?
tomar cerveja com os amigos, já comecei. Eu lembro o Chumbinho, estava lá, eu falei, Chumbinho, manja, vou patrocinar Chumbinho- Frank Sinatra. Isso aqui. Aquilo lá, obviamente no hall de amigos, né? Na segunda-feira liga os diretores da Globo, você não sabe o que aconteceu. O diretor da Santista é fanático pelo Frank Sinatra, o cara é poderoso. E a agência deles era só a Thompson, eu era, acho que Colucci, e eles eram a JW Thompson, que é uma das maiores da época. Ele quer porque quer a quarta cota. Eu falei, mas essa quarta cota é minha. Como que ele quer? Não, pelo amor de Deus, a gente faz qualquer coisa. Falei, vem para cá. Agora vocês vêm aqui em São Roque novamente, temos que conversar, né? Tem um contrato. Claro, claro. E aí foi quando eles insistiam que não podiam perder o cliente, que nessa altura a Santista ia cortar as verbas, não sei o quê. Eu falei, eu sou pequeno, mas como que fica agora esse contrato? O que vocês vão me oferecer? Eles para daqui, oferecendo não sei o quê, Jornal da Tarde, um monte de coisa. Aí eu falei, bom, o próximo evento de fevereiro é Carnaval. Eu aceito trocar pela cota do Carnaval. Aí que simplesmente patrocinamos nacionalmente. 4 dias de Carnaval lá. Não, é um mês. Um mês de chamada. Tudo. Chamada e depois, na época, levava mais uma semana para o resultado. Era na outra semana. Na outra semana. E ali ficava a chamada, né? Resultado da escola de samba. Poxa, você guardou algum vídeo desse período, Vini? Porque aqui não tinha videocassete. Tem os comerciais, né? Você tem os comerciais? Morrone, não sei se você lembra. É um careca. Eu lembro dele na cama, com a mulher, não sei o que, na cama, vapt-vupt. Ele vestia de um lado, vapt, e corria do outro, vupt. Vupt. Tinha vários comerciais. Não, e você tem como passar num CD? Passo, daí você tem muita coisa em já vídeo. Me cobrou muito. O que eu tenho de vídeo lá, que tenho medo de perder até. Não, tem muita história pra gente te mostrar. Não pode perder essas histórias. Vinícius, a gente tá quase dando o final aqui. A gente nem falou do pessoal aqui, mas Luciana Cristina Garanhani, Vanderlei Miranda, meu amigo, Selmo Laurindo da Silva, Giovanni Lobilione, o Ednelson Garcia da Alfafone, o Betinho, Zé Roberto Barbo do Fórum, Paulo Ribeiro, o Paulinho Ribeiro da Pênalti. Ô, Paulinho. Paulo Cabeção. O Robson Navarro, José Luiz Pereira Furtado, Nelsinho Duquim. Tá mandando um abraço. Ele falou, ô Vander, você tá gordinho depois da cubana no Kim. Verdade, uma cubana maravilhosa. Eu recomendo o filé mignon da cidade, Kim Restaurantes, né? Tem uma maravilha. Obrigado, Neotaré, Luiz Marcelo Blanco, Flávio Góes, Soares Lins. O Soares da Droga Lins. Ô Soares, vai Corinthians. Vai Corinthians. Você foi com ele? Ele estava no Japão também, em 2012, Cláudio Góes. Olha, tem uma aqui que eu não posso deixar de falar. Viu? O Carlos Santos falou o seguinte, Vander Luiz, você se compara a Frank Sinatra da música e ao Pelé do futebol. Eu? Que nada, que isso, coitadinho de mim, mas obrigado, viu? É bom ter amigos. O Roberto Godinho, o Carambeí na mesma edição lembra a famosa fuga dos touros do rodeio. Volta lá da reportagem Carambeí. Eu vi que tinha do lado direito ali, touro causa pânico, é verdade. É verdade mesmo. O Serginho Ricardo Valone, boa tarde, tive o privilégio de ser colaborador do Vinícius na Carambela, trabalhando por 2 anos, Serginho Ricardo Valone. Um abraço, Serginho. O Binho Silva, o Luiz Capi, olha, o Rui Josman Ribeiro Lopes, tá assistindo? Rui Daizan. Rui Daizan. O Josafar de Jesus, perguntando se vai ter um novo plano de saúde da Santa Casa, já falou que tá difícil. Tem mais de um pedindo isso, né? A volta. Deixa eu ver, Carlos Santos, tal, acho que, o Pociotti, Santo Pociotti em Sorocaba, muito obrigado. Pessoal que tá mandando, meu amigo Luiz Carlos Quartarolo, grande repórter. Grande Quartarolo. Olha lá, touros levam pânico ao rodeio. Fugiram os touros lá, né? Põe mais umas fotinhas. Deu destaque aí. Põe mais umas fotos pra gente fechar. Eu quero voltar aqui para falar da Exame, porque o Vinícius vai ter que voltar ao programa. Ele nem falou do Corinthians ainda hoje, hein? Põe outras fotos. Isso daí é a ata de fundação. Ata de... Vamos olhar a ata. Não vamos falar em Corinthians, pelo amor de Deus. Depois do Grêmio? Essa é a ata de fundação da Exame. Tem lá, olha lá. Cópia autenticada da ata da Assembleia de Fundação. Olha lá. 9 dias do mês de agosto. 9 de agosto de 1986. 32. Às 9 horas. Na Getúlio Vargas, 930. Falei 900, é 930. Achei que 930 fosse o Lojão. Mas lá, município reunido. Dá para descer. São Roque e Mairink. Dá para descer um pouquinho mais só para ver quem estava ali na. Se consegue o Caveirinha, Espoletinha, Caveirinha, que trabalhou comigo, rapaz.
Então, se não, tudo bem. Lá, tem ali, ó. Vamos ver. Por aclamação foi escolhido o senhor Eduardo Stefano Filho, Antônio Bonduque para secretário, do trabalho, né? O senhor Sérgio Aparecido Lima. Eternox, lembra do Serginho? Walter Torres Moço. Esse é Agrostal. Para mesário. Compondo assim, tal, vamos ver se tem mais nome aí. Bom, essa é a ata de fundação que tem no site da ISAN também, né? Exatamente. Põe lá mais uma tem mais gente aí? Deixa eu ver aqui. Não, aí já não, são só a parte burocrática ali. Ficou a primeira diretoria ali, ó. Segura aí. Primeiro presidente, Eduardo Stefano Filho. Vice-presidente, Marcos Palaia. Cassas. Isso eu não lembro. Primeiro secretário, eu não sei se a gente tem a sequência da folha, tem? Deve ter. Então não tem, eu acho que eu não tenho. Acho que ele só. Eu acho que era o segundo tesoureiro. Você era o segundo tesoureiro. Põe mais uma foto pra gente aí, ó. Aí a gente teve Jopeme, Jogos Pênalti Metalur. Depois a gente teve Jopes, Jogos Operários. E a gente já tem um bom tempo, pelo menos desde 93, já já era o quinto, ó. Então, desde 88. Começo da ISAN. Jogos da Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio. Você observou que está cercado por todos os sócios da ISAN. Cambuci, Carambela, Carambeí, Cargill, a INFA, que é a setinha, né? Cibloco, Coel, Icotel, Doro, Durever, Ferplast, lá, UFP, Eternox, Etrúria, Ferplast, que você falou, Raso, IFA, o símbolo da Inalco, o dragãozinho ali. Olha, Metalur, Network. Teve a Carambela Network também, né? Também. O que você fazia lá? Componentes eletrônicos. Icotel. Pô, bem legal, né? Ó, roda aí mais uma foto. Deixa eu falar disso daí. De onde é essa escola do SESI? Essa aí é do Iguaçu. Do Iguaçu, em São Roque, ali na 2011, inauguração da escola do SESI, ali na Bernardino de Luca. Como é que a participação da ISAN junto ao SESI para conseguir esse novo prédio dessa escola extremamente moderna que nós temos em São Roque? Em 2005 nós voltamos para a ISAN como presidente. Pode seguir. Na verdade, quando o Paulo Scaff foi eleito presidente da Fiesp. Como é que foi a seleção do Scaff lá? Vocês participaram lá, né? Participamos, tivemos uma participação muito importante, porque pouca gente sabe, mas a Fiesp ela tem uma eleição que são os sindicatos patronais que formam a Federação das Indústrias. Então o pessoal da tecelagem, o pessoal... Exatamente, Sinditêxtil, vinho, Sindipeças, Sindivinho, Sindusvinho, e assim são todos os sindicatos patronais. E por uma questão de política, o Horácio Piva, que era o presidente então, ele não estava querendo apoiar o Scaff, que era o segundo vice-presidente, já que o primeiro presidente era o Furlan da Sadia, e tinha ido para o ministério do Lula na época. Então, nós falamos, mas é justo que seja o Paulo Scaff, é a vez do Paulo Scaff. E ele não aceitou, e aí vamos bater voto, então, né? Aí, dentro da BIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, da qual fui também fundador, lá que é a brasileira, né? Dentro do Sinditêxtil de São Paulo, nós começamos a correr o dedo nos sindicatos patronais. E cada um falou, esse eu conheço. E eu lembro que, quando vi Sindusvinho, Cláudio Góes, falei, esse é da minha terra. Pô, esse é nosso. Esse eu vou ter que cabalar esse voto aí. E assim todos fizeram. E fomos levando, da mesma forma levei o Cláudio conhecer o Paulo Scaff, para ele conhecer a pessoa, porque até então todo mundo votava no quem o presidente indicasse. O presidente mudava lá, mas sempre era a situação. Falando, dessa vez vai ser oposição. E conseguimos perto de 70 sindicatos de 130, então nós tínhamos a maioria. Apesar de os sindicatos de peso estarem com o Horácio, que era o sindicato do... Mas o voto é igual. É igual, é um voto. É igual ao voto, assim se fala, do Corinthians e do São Bento de Sorocaba. Exatamente. Na federação vale um voto. E aí conseguimos que o Paulo entrasse como presidente da Fiesp. E ele, na presidência da Fiesp, ele criou diretorias regionais, 51 no estado de São Paulo todo, e nós fomos aquinhoados com uma, que é o DEPAR de São Roque região, que é a mesma jurisdição da ISAN. E aí, conversando com ele, conseguiram um prédio. Aí começamos a trabalhar, porque aqui tinha já a escola do SESI,
mas era aquele sistema de comodato, o prédio é da prefeitura, e era um drama, isso em todo o estado de São Paulo tinha nessa situação. A prefeitura não colocava uma lâmpada lá porque considerava que aquilo era a escola do SESI. Só que o SESI é auditado os gastos do SESI, e ele não pode comprar lâmpada num prédio que não é dele, entendeu? Nossa. Então era um impasse. Era um nó. Exatamente, que não tinha saída. Aí ficou decidido que nós íamos, aliás, isso decidido pelo presidente Paulo Scaff, que ele iria construir, desde que o município disponibilizasse terreno, ele ia construir escolas por conta do SESI. Aí foi quando nós conseguimos essa escola de São Roque, tanto é que em 2011 foi inaugurado. Inaugurado. Logo nos primeiros anos, 2006, 2007, já estava decidido que seria construída essa escola. Em Alumínio, nós estávamos prestes a perder a escola lá, por teimosia, que o prefeito não queria dar terreno e não queria. Porque lá a escola era muito boa, porque era conservado pela CBA. Entendeu? Tá. Lá dava para dar uma maquiada e transformar numa escola no padrão SESI. Mas na época o prefeito não concordava, que era o melhor prédio que a prefeitura tinha. De fato, o município de Alumínio, 80% das terras são da CBA, né? Mas a CBA já tinha dado aquela escola, como também a do Senai, tudo construído em terreno da CBA. Mas ainda, graças à sensibilidade do Dr. Antônio Hermílio, que apesar de adoentado, ele ainda estava dando as cartas lá na CBA, conseguimos reuniões com, na época, o gerente da planta da CBA, era o engenheiro Renato Moura. Fizemos reuniões com ele para temos que arrumar mais 15 mil metros para construir uma escola nova. E o doutor Antônio Hermílio cedeu do lado ali do centro de vivência, um espetáculo de espaço, e tem uma escola vertical, que acho que... Eu não sei se tem a foto, vê se tem mais fotos de escolas aí. Então, veja bem, São Roque está com a sua escola, Alumínio está com um novo prédio, e agora Mairinque e Araçariguama, que fazem parte também da ESAM. Por exemplo, de Mairinque, o que está faltando para Mairinque ter uma nova unidade? Na verdade, a Mairinque ganhou uma escola do Senai. Na mesma... E só mostrando que a carreta do SESI, que em vários eventos já veio, estava recentemente em São Roque. Estava uma da panificadora, né? Roubaram os cabos dela lá, né? De aço, depois conseguiram de volta. É brincadeira, né? Não, a carreta, curso profissionalizante, o Largo dos Mendes teve problema de roubo de cabo de aço. Esse é um caso sério do país, né? Vê se tem mais foto de escola. Deixa eu ver se a gente escola tem. Eu não sei se eu tenho. Não tenho, não. Não tem mais foto de escola, né? Só tem aquela que é de São Roque, que é bonita. Essa é uma diretoria, né, da ESAM. Só pra gente... Essa aí é o Reinaldo, é o presidente. Reinaldo Mastro Giuseppe e o Cláudio Góes, cabelinho preto ali, que estava lá atrás. Olha lá, o meu amigo, tem o Luiz Fontes, o Toninho. Da Masterfield. Toninho da Masterfield, Ângelo, Rede. Ângelo, o Ednelson da Alfafone. E o primeiro da ponta esquerda ali, quem é? Tá me fugindo o nome, rapaz. Da ponta esquerda. Me perdoe, mas... Volta pra gente. Eles não eram da minha diretoria. E aí, por exemplo, o que está faltando para Mairinque? O que está acontecendo com esse terreno ali, Vinícius? É o antigo terreno da FEPEMA. O problema é que foi doado, o conselho, porque para ter a aprovação de uma escola, obviamente, passa por um conselho, não é político. Ver a necessidade. E seria uma escola Senai regional, já que lá tem uma escola Senai de tamanho modesto lá no Jardim Cruzeiro, mas muito bem montado, muito arrumado. Então, ficou decidido de se construir uma nova escola aqui. A escola do Senai é um investimento fantástico, o que é de mais moderno em termos de escola, privilegiando parte química, parte de polímeros, da parte de injetora, tinta epóxi, tudo as indústrias que tem aqui na região. Só que quando foi para fazer a regularização do terreno, havia doado o antigo espaço da FEPEMA. Só que uma parte do terreno que foi doado, na verdade, pertence à DENIT, que é onde fica a estrada de ferro. E aí nós não podemos... e depois também não teve também ali a CCR fazendo... Aí chegou-se um acordo numa boa para fazer o trevo, né? E está difícil para desenrolar isso, Vinícius? Não, uma hora vai desenrolar. Da prefeitura, a bola está com quem? A bola, de uma certa forma, está com o DENIT. DENIT é Brasília.
E eles já, de conversa, já concordaram em ceder, porque nem ferrovia tem mais aí. É que tem, como o Rio tem aquela distância de que não pode ser construído, tinha esse problema. Mas estamos lutando. E só para completar a Sariguama, nós muitas vezes pedimos o terreno e nunca houve a resposta. Numa época que tinha o dinheiro. Agora está curto o dinheiro, mas vamos continuar lutando. Vinícius, e claro, você conhece o SCAF de muitos anos, tal, e você está com o SCAF. Ah, sim. Como não posso... Né, tava na cara, né? Isso era mais fácil. Não tem erro, tô com o SCAF porque realmente ele sempre recebeu a gente de portas abertas lá na Fiesp, deu essa diretoria do Depar aqui da região e tá aí, acabamos de... infelizmente, se não tem a foto não tem. Põe no Google, vai ser SESI Alumínio, né? Tranquilo. E quem participou muito disso, como é que é? Walter Vicione. Vicione. É o diretor do SESI Senai do Estado. Você sabe que... ele teve uma participação muito... Sim, ele foi sensível. Aliás, o Walter... Está há 48 anos no Senai. A carreira dele era professor, foi diretor de escola. Ele já foi uma pessoa muito importante na Senai, porque a Senai, o Senai de alumínio, é um pouco antes da entrada do Polo SCAF. Foi inaugurado um ano antes. Por uma sensibilidade também do Antônio Hermílio, que queria ter uma escola Senai lá, enfim, uma indústria de 4.500 funcionários. Tem nada mais justo, né? E conseguiu a construção daquela escola, intermediado pelo Vicione. O Vicione que veio recentemente aqui em São Roque e agora ele vai tentar ser deputado. Candidato a deputado estadual. Aliás, eu falei, não falaram tanto em renovação, pelo menos são seis eleições simultâneas, né? Presidente, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual e governador. Certo? Certo. Eu, pelo menos, 50% já garanti. Eu falo que é trio Fiesp, porque eu apoio o Paulo SCAF, o governador, apoio o Vicione para estadual, que é o 15100, e apoio o Fausto, que é senador italiano. Então, o Fausto Longo. Então, o Fausto Longo, que permite isso, Fernando, que na Itália você pode... senadores fora da Itália. E é um senador, não é figurativo, não. É um senador mesmo. Sim, ele vai, fica lá na Itália. Fica meses lá, vem para cá. E ele... toda a América Latina, né? E ele também muito ligado à Fiesp, eu conheci ele lá na Fiesp, ele ia lá na Jovem Pan. Aliás, ele é o criador do Salão de Humor de Piracicaba. Ele é de Piracicaba. E ele já veio aqui, o Fausto Longo, que é senador da Itália, agora que está na luta para ser deputado federal. Ele falou que ele tem um sonho ali na praça do Largo dos Mendes, em São Roque. Ele quer que derrube aquele relógio de sol ali. Porque ele fez o projeto encomendado pela prefeitura, o projeto direitinho do relógio de sol. Tudo errado. Aí não ficaram com o projeto dele e falaram que fizeram um relógio de sol que não marca horário. Então ele falou ali, tem que derrubar e fazer o projeto lá. É porque originalmente ele é arquiteto, né? Ele tem Nossa, ele tem um traço maravilhoso. E quando eu conheci o Fausto Longo, ele foi lá na Jovem Pan e tal, aí eu falei que era de São Roque, a gente sempre fala da cidade. Ele falou, tem um grande amigo lá, o Vinícius. O Vinícius quase me vendeu uma adega. Não, na verdade eu estava com a ideia de fazer uma parte da adega, né? Lá o terreno que eu tenho em Canguera, de fazer um projeto de chácaras ligada com plantio de uva, aquela coisa toda. E aí ele quase que entrou na parada aí. Quase, foi mesmo. E como é que funciona? Ele é senador na Itália e Não, agora ele é deputado. Teve já eleição no começo do ano, ele foi eleito, ele saiu de senador e se candidatou a deputado federal. Acho que lá não tem reeleição. Negócio. Tá. E aí ele também... Vai ser simultâneo. Pode ser simultâneo? Pode, senão ele não seria candidato, né? Mas o que interessante... Eu não sei se ele vai pedir licença uma vez eleito. A verdade é que o SCAF está querendo se armar de gente nova e que pense, porque não é... Mas é o governador do estado de São Paulo que tem que ver com o federal. Tem muito a ver, né? Porque com certeza ele vai querer que o trabalho dele ecoe a nível nacional. Aliás, o que é bom para São Paulo é bom para o Brasil. É um slogan que ele usa e é verdade. Locomotiva é o Estado de São Paulo. Se nós tivermos um bom governo do Estado de São Paulo, ela acaba transferindo para todo o Brasil. E o SCAF está muito, muito assim, voltado para a educação. E nós temos, né, nós, quando digo
SESI e SENAI tem expertise para isso, né? Claro, claro. Que é a de melhor em Que é termos de melhor em termos de escola, de Não, a educação, gente de vê escola. uma disputa por vagas no SESI, é uma referência. Principalmente nas classes mais elitistas. É. Mesmo assim, procuram, que não é pelo dinheiro, eles procuram pela qualidade de ensino. Mas aí especializado. tem que dar preferência para os filhos de industriários. Claro, claro. Uhum. Pô, legal. Vinícius, acho que o nosso tempo infelizmente chegou no fim aqui. Conte as novidades, fico muito feliz que você convida Não, a foi gente muito lá. rápido. Mas por isso que eu quero que você volte aqui para falar das reuniões da ISAM. Tem uma possibilidade do Paulo Scaff participar de alguma reunião da ISAM? Reunião não digo, porque É, ele está provavelmente uma passagem aqui pela região, né? Isso já E a foi gente até. está abrindo espaço para todos, todo mundo que passar aqui. Ah, na mas com região. certeza ele vai querer, dar o João Dória passou por aqui, a gente ouviu Não, os isso é. candidatos, pré-candidatos a deputado que já nos procuraram, a gente ouviu, a gente tá aí, abre espaço, tendo alguma ligação com a região, a gente como teve o Vicione, né? Vicione também. que a Aliás, gente estava foi bem lá- concorrido lá. a Foi reunião. lá no Kim, né? Entrevista com ele, com a gente recebeu outros deputados, a gente abre espaço. Tem alguma ligação, a gente está falando. E precisamos ouvir também o Longo, porque Ah, mas que bom que você conhece o Fausto. conheço. Ah, vou falar. Vou ter que E ver se- ele veio recentemente aqui em São Roque, provavelmente na colônia ainda. na colônia. E aí ele falou um detalhe lá que teve gente que ficou até meio assim, que ele falou, olha, a Associação Ítalo-Brasileiro, a Associação Italiana, não tem que se preocupar só com a festa de Aquirupita, que fazer a festa da pizza. É muito importante Aquirupita, a música, mas a gente também tem que estar ligado no seguinte, no ensino do idioma italiano, cidadania italiana, que tem um mercado de trabalho muito grande. Ele falou isso, tem que ter o lado festivo, mas tem que estar de olho nesse lado profissional e educacional. Ah, é um cara. Aí teve gente que falou assim, não, mas ele não quis magoar ninguém, ele só falou que é importante a festa, mas é importante pensar Para no não futuro. ficar só no oba-oba, né? É isso aí. É muito legal, porque tem um ele espaço. é muito brilhante. É. Muito bom. Zé Fernando, você falou pouco, Zé Fernando. Não, mas eu estava prestando bastante atenção. Prestei bastante atenção. E foi ótimo, foi muito gostoso É a isso aí. entrevista. Falamos um pouco das experiências lá do Grêmio. Não, do Foram Grêmio. boas. Nós Você dá um precisamos de um minutinho, programa para falar Os Politinha daquilo. vai dar um minuto. Como é que foi a experiência do Zé Fernando como gerente lá? Foi bem? Eu estava falando, foi a melhor fase do Grêmio na época, foi onde a gente agitou tudo. Então, era o ginásio agitado, a gente tinha aqueles torneios. Fizemos uma Olimpíadas para mais de 1.000 pessoas. Olimpíadas Gremistas. Ficava de madrugada dividindo o time. Porque era duro, porque o cara era bom no futebol, mas daí ele pegava a camisa do futebol. Só que no basquete era horrível, então você tinha que equilibrar. É porque você dividia por cores, né? É. Azul. E você tinha que equilibrar, não dava para... Aí você pegava um time lá, punha Hélio Tang, isso. montava... O Hélio Tanque se virava bem no futebol. Não, Então, e no vôlei e no basquete. vôlei, ele Não, ajuda. Zé Aí era até fácil. O Hélio Tang, bom no futebol, teve uma época que ele formou uma dupla de zaga no Paulistano com o Pedro, era uma dupla boa, jogando vôlei muito bom, jogando basquete também. Olha, o que você fez, Zé Fernando? Você tirou ele do basquete? Tirei do basquete, falei, basquete todo mundo joga, venha jogar vôlei que é melhor. E foi, ele seguiu a carreira dele. Só tinha um monte de jogador de basquete bom na época. E de vôlei não, e ele não podia jogar por São Roque, porque basquete ele era federado pelo Palmeiras, mas outro esporte ele podia. Eu falei, por que você vai jogar? Jogar vôlei. Ele veio. O Hélio Tang está devendo uma visita pra gente porque ele tem um feito. Ele tem foto dele com o time de basquete do Palmeiras. E olha que o Palmeiras teve Oscar jogando, era um grande time. Era uma grande equipe na época, era grande equipe. E no time de vôlei do Corinthians. Que também, na época que ele jogou vôlei lá, era uma equipe muito importante. Você vê, tem isso. Olimpíadas Gremistas precisa voltar. Você participa, você está sempre lá nas reuniões do Grêmio. A gente Sim, foi lógico. na inauguração da piscina que vocês deram o Sou nome. presidente do Conselho Deliberativo. Por exemplo, o presidente do conselho, pô, ele tem que estar lá. Engenheiro Mário Luiz Campos de Oliveira, que vocês prestaram uma homenagem à família do Mário. E vocês E têm. 3 vezes por semana eu estou indo na piscina, lá, por problema do joelho. Ah, tá fazendo lá? Fazendo Uma hidroterapia. hidroterapia lá com o Eduardo. Isso é muito legal. Veio aqui o senhor Oswaldo Melheiro e falou que ele era menino e ele ia nadar no Grêmio 6 da manhã. Eu assisti o programa. Você acompanhou? Acompanhei. Esse é bom. Vinícius, muito obrigado. Acho que ainda faltaram temas aqui, mas em outras oportunidades. Vem outras oportunidades aqui. Eu gostei muito, Zé Fernando gostou e tenho certeza que os nossos amigos que estão acompanhando também gostaram. E depois, pois não, Zé Fernando? E fizemos escolinha de todos os esportes. Todos. Não, foi bem democrático. Não tinha escolha. A ideia é que, inclusive, a pessoa passava para o esporte.
ele para decidir o que ele queria, né? Dava essa oportunidade do cara praticar um pouco de vôlei. natação, vôlei, futebol, para ver no que ele ia se dar Então, bem. mas assim era o Profic, o programa de formação profissional que a gente tinha lá na Brasital quando a gente viu o Ângelo Schoenacker ali. Então, o Mário Ulisco falava isso. Então, começava lá, tinha gráfica, tinha, sei lá, era carpintaria, eram 4 ou 5 atividades. E ele passava por todas. E naquela em que ele achasse, olha, é nisso que eu tem uma quero. aptidão. Então, isso daí é uma coisa... Nós somos no esporte, nós fizemos antes, né? É verdade. Já fizemos- Faltou alguma foto pra gente fechar o programa, meu caro Polizinho? Como é que tá o trânsito lá em São Roque lá? Tá bem? Sossegado. Tá sossegado? Já acendeu as luzes lá da Pernambucana. Pernambucanas, Machadinho trabalhou muito tempo nas Pernambucanas e cortou muito tecido da Carambeí, que todo vendedor das Pernambucanas andava com uma tesourinha no bolso, lembra? É verdade. E aquela régua de madeira, né? A Carambeí, o lojão Carambeí, vendia... Outro dia eu vi uma loja aí, o Outlet, a Enig, está vendendo roupa por peso. E o lojão Carambeí vendeu durante muitos anos tecido por peso. Ah, sim. Isso é... Não, e depois a loja Carambela. Carambela? Tinha produto, Tanto é que eu criei uma marca, Quilolândia. 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 Então, criou o Carambelino também, que era o menininho, o símbolo da Carambela. Faltou uma foto só aí? Vamos ver. É uma foto de uma diretoria aí. Quem que é? Mais Zanão? recente. Ex-diretores. O Paulo Zanão foi diretor-presidente. O Gavazzi. O Cláudio, vice-presidente na minha época. O Eduardo foi presidente. Eu, Vinícius, o Elvio, que é diretor. Que é o seu vice. Meu vice atual, né? O seu Elvio, que é o do container, ele é vice da APAI de Mairink também. Isso. E o Luiz Fontes, que era da Super Tintas. E aí... O negócio São Roque agora... Jackson Nobel. É polo de tinta epóxi. Tinta, né? Tinta pó, né? Mas porque não deixo mais bigode, aí dá pra ver. Totalmente branco. A não ser que eu me dedique a Papai Noel, né? Papai Noel. Dona Papai Noel. Roda mais uma foto. E você tá no veteraníssimo do Grêmio ainda, não? Com esse joelho aí ou não? Não. Bengalas, que é o nosso grupo. Bengalas, né? Bengalas. Preciso um dia no treino do Bengalas. Aí o Cláudio Góes também de cabelo. Foi um encontro lá no Cordiale. Lá, o escape. Eu trouxe ele muitas vezes aqui pra região. Acho que você acompanhou alguma. Acompanhei. Outro dia eu tava chegando em casa, tava parado um carrão ali na Bandeirantes, era o Cláudio Góes conversando com o escape perto de casa. Falei, pô, vamos aproveitar dar entrevista aí. Faz um ano e pouco, mais ou menos. Marcaram o encontro, quase que em frente de casa. Depois vocês param na falecido Jomir Betting. Olha, vocês trouxeram o Jomir Betting para uma palestra? Isso. Olha, que legal, hein? Pô, e foi aqui em São Roque essa palestra, aberto para os empresários. É legal. Você vai me motivar, rapaz, a mexer lá naquele arquivo lá. Pô. Porque eu tô vendo que com foto a entrevista fica muito agradável. Fica, opa. Veja aí se tem mais alguma foto aí. Olha um time de futebol da Carambela aí. Olha o Marquinho Guzon com um pouco de cabelo ainda. Aí eu jogando. No Jaizan. Jaizan. Vocês ganharam lá. Identifica mais alguém? Eu só identifiquei o Marquinho Guzon ali, o segundo ali. Tem o Jesus, que era do Silk Screen. Viu? Aqui embaixo tem o... O goleiro fechava bem, hein? O goleiro fechava o gol, hein? Só nessa abraçada, né? Só nessa abraçada. Adriano do lado do Marquinho. Lá o Marquinho com a chuteira de sinal que foi o artilheiro. Que legal. Deixa eu ver lá. Isso aí eu coloquei no meu site quando a gente fez 30 anos, lembra da internet? Acabou a foto? Acabou, Vinícius? Poxa, eu tenho muita foto. Então... Pô, Vinícius, traga aí, vamos escanear essas fotos, deixa eu ficar pra cá, senão... pra gente bater um papo aqui. Vinícius, muito obrigado pela sua presença, a gente ficou feliz demais, sei que você é um apaixonado por rádio. Quando eu fui trabalhar na Jovem Pan em São Paulo, a primeira ligação que eu recebi dando os parabéns foi sua. Olha que legal. O telefone lá, o Vinícius falou, parabéns. Eu falei, do que, né? Você vai pra Jovem Pan. O Xixas tinha comentado com você, que era o gerente da rádio. Eu falei, mas já tá sabendo, né? Eu fui, você também, a gente gosta de buscar informação em primeira mão, mas quando a gente tá ali na notícia, né? É verdade. Não, mas vamos esperar ainda, vou fazer um teste. Não, mas parabéns, vai dar certo. Não, eu acompanho o seu trabalho, Wander, e sei também da sua dedicação nessa área na área de comunicação nem se fala, mas a área esportiva é sua paixão. Então, a gente adora. Ontem a gente fez 2 finais. Eu vi, eu tava... Então. Pena que atrasou muito, né? Eu ia assistir o jogo... Atrasou um pouquinho, né? Meio-dia ainda estava tocando o hino, era para estar terminando. Não, mas é verdade. O segundo jogo, tocou o hino no meio-dia.
É Era para ter verdade. começado às 11 horas a segunda partida. E o nosso, Segundo tempo era para estar começando. nosso glorioso Grêmio União tomou de 6-0. 6-0. 6-0. O que o Conselho Deliberativo, né? Como é que é? Reunião do Conselho Deliberativo, o Grêmio tomou de 6 do Derac, mas o Derac é um superior, tecnicamente, ali no espelho. Mas Não, o os caras Grêmio... contrato, né? E tem uma garotada de valor no Grêmio ali. Como se eu gostei daquela criançadinha do Grêmio lá. A peladinha fizeram Peladinha. ali, Pô, 12 mas anos. Como são driblador. São tudo fominha, tudo Neymar, né? E como fala, futebol... Filho. Mas nenhum caiu, viu? Nenhum caiu, não. Futebol de criança de 10, 12 anos, o Zé Fernando, educador, sabe disso. O grande trabalho é fazer a criançada aguardar a posição. Porque senão fica futebol de cachorro no circo, né? Já viu futebol de cachorro? Correr atrás de Onde a pipa. bola, onde vai a bola, tem uns 30, Tem né? uns 30. Correr atrás de pipa, tem uns nomes. Correr? Onde Futebol, vai? correr atrás de pipa. Isso, Mas eu sabia, futebol de cachorro no circo, né? Que onde vai a bola, aquele 30 cachorrinhos, né? Também, hoje já deve ter cachorro que guarda a posição, né? Se bobear hoje em dia. Pô, obrigado, Vinícius. E aí a gente vai bater papo. Arruma mais umas fotos. Um dia, ó, vamos escanear várias fotos, se conseguir algum vídeo. Aí a gente senta aqui no nosso sofazão aqui do Jair Ribeiro e vai mostrar, olha essa foto. Aí o pessoal que tá aqui vai ajudando a identificar. Vai ser legal. Tá bom? Obrigado, Ó, hein? Obrigado o Rui pela Josban oportunidade. tá mandando de novo aqui. A Daiane da Exam mandou a foto da escola do SESI. Será que eu consigo aqui? Espolitinha. Então acho que ela mandou no meu zap. Peraí. Mas como é que o Espolitinha vai pegar aqui? Espolitinha. Deixa eu ver, Espolitinha. Está no meu zap também, né? Pois, Espolitinha, deixa eu fechar o programa. Se não achou a foto do SESI, né? Cadê aqui a Daiane? Mandou aqui para mim. Como é que você faz para pegar aqui, Espolitinha? Deixa eu mandar então. Deixa eu abrir aqui. Já abri a foto. Faz uma pergunta, Zé Fernando, enquanto eu mando a foto. Bom, então qual é o próximo passo, a próxima escola? Já que nós vamos voltar a falar em escola, qual é o próximo passo? Bom, você já falou, né? Que está tentando os terrenos. Não, eu na verdade, eu estou muito esperançoso com a vitória do Paulo Scarpa para governador, por causa dessa tendência voltada para a educação. É aficionado para uma educação boa. E tanto é que ele disponibilizou o sistema SESI nas escolas. Mandei. Fechou uns 60 municípios no estado de São Paulo, chegou a fechar o sistema. Que no fundo é tudo igual. Mas é difícil o poder de convencimento do secretário da educação do município e seus coordenadores pedagógicos aceitar. Porque o sistema é trabalhoso. Então, eu estou curioso para saber como ele vai conseguir implantar isso em nível estadual. Mas daí ele é o governador, ele é o dono da caneta. Aí o cara tem que aceitar, não tem que escolher. Exatamente. Chegou? Olha aí, ó que velocidade, olha aí. E foi uma festa lá com os palhacinhos, o palhaço Espoleta estava ali, ó. Olha lá. Você mandou uma só? Mandou uma só. Não mandou o que daria uma ideia Ô, geral, Daiane, que são 4 andares. Ô, Daiane, manda uma foto geral, então, aí. Mas essa tá bonita aí, tá bonita, hein? É que lá, diferentemente, porque ocorre o seguinte. O que ali é aquele... Ali é a caixa d'água. Ali é a caixa d'água? Caixa d'água. Porra, Acabou a crise hídrica, hein? Não, ali é para garantir. O problema é que dos 20 mil metros que foi doado pela CBA, passa um riozinho atrás, e com o problema de IBAMA... Você tem que ter um recuo. Tem aquele recuo interno, não dá para fazer no nível horizontal como é de São Roque. Então, são projetos padrão. Onde você for ver escola SESI vertical, vai ser igual a essa aí. É tipo construção do fórum nos anos 70. Isso, era padrão. Fórum padrão. Só que um espetáculo. Você visitando, você vê os laboratórios. Bom, eu estou devendo uma visita para o Seco, né? Como é que chama o nome o Cláudio, né? Como que é? Seco, o sobrenome dele? Adriano Seco. Pô, aquilo é uma maravilha. Ele fica no SESI? Vai ter, acho que que chama Mundo Senai. Senai, ele é Senai. Ele é Senai. Mas se você for, eu te levo daí no SESI, que é perto. Vamos lá, e vamos trazer ele para bater um papo aqui. Vinícius, eu vou encerrar, não chegou a foto da Daiane aqui, mas não tem problema, a gente mostra numa outra oportunidade. Não tem a dúvida. Valeu. Obrigado, Zé Fernando. Zé Fernando, São Paulo líder, vamos falar de futebol hoje. Precisa dar uma ajeitada no Corinthians. Pelo amor de Deus. Mas sem sacanagem, ontem eu assisti parte do segundo tempo de São Paulo e Chapecoense. A gente tem que fazer uma mudança no futebol, não é de câmera e tal, a gente tem que fazer o seguinte: tempo para sair a bola do campo de defesa e tempo para finalizar gol. Porque é impressionante se ficar um jogo como teve Corinthians, Chapecoense também,
45 minutos, você ter 1, 2 lances, não ter chute a gol O jogo, O Corinthians por falta de categoria de mesmo. chutador. o jogo do São Paulo teve 2 lances, os 2 gols. Fez os 2 gols. Foi os 2 gols. O restante foi Ficou enrolação. quase. Embromation. Embromeixo, exatamente. É isso aí. Obrigado, Paulo Roberto Spoleta Júnior. Obrigado, Vinícius Obrigado, César Pes, obrigado. pela Até uma participação. A próxima. gente volta amanhã com música. O cantor Edson Rosa é o nosso convidado aqui do programa. Amanhã tem muita música para você. Um grande abraço. Valeu, pessoal.